A Bíblia pode ser mudada ou alterada? Será que a Bíblia não se aplica mais nos tempos de hoje? Seus ensinamentos, mandamentos, regras já estão obsoletos? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. A razão pela qual fui motivado a fazer esse vídeo é porque tem circulado conversas e até vídeos de pessoas religiosas dizendo que a Bíblia não vale mais para esse tempo e que deveria passar por uma atualização. É isso mesmo que você está ouvindo. Estão querendo atualizar a Bíblia segundo o que hoje vivemos. Dá para acreditar nisso? Por conta disso, resolvi fazer algumas pesquisas e estudos para saber o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Gostaria de deixar claro que não sou nenhum teólogo ou coisa do tipo. Apenas estou mostrando a vocês pesquisas e estudos feitos por mim através de fontes confiáveis. Você tem todo o direito de questionar, concordando ou discordando de minha opinião. A escolha é sua. Então, vamos ver o que a Bíblia e seus escritores, inspirados por Deus, diz sobre esse assunto. Precisamos entender que alterar, retirar ou acrescentar coisas à Bíblia é contra a vontade de Deus, pois o Senhor é o principal e único autor de toda a Escritura Sagrada. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 diz: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o homem o tema. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, também diz: aplique-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem nem tire coisa alguma. Também em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 fala: nada acrescente à palavra que eu ordeno a vocês, e dela nada retire, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. No Novo Testamento também diz em Mateus capítulo 5, versículo 18, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Quando alguém pensa que a palavra de Deus precisa ser atualizada segundo o que achamos, estamos também dizendo que somos maiores que o próprio autor dela, maiores que Deus. Na verdade, alguém que pensa dessa forma, para início de conversa, ele mesmo não creu na Bíblia, muito menos que foi Deus que inspirou seus escritores. Também penso que ele não tem nem o mínimo de consciência do tamanho da afronta a Deus e o seu resultado de rebeldia, pois aquele que ousar a desobedecer quer fazer algum tipo de mudança na Bíblia, o Senhor tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19 revela isso. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desta profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Precisamos entender que adulterar a palavra de Deus é pecado. E a ira de Deus pode ser muito grande na vida daquele que tenta quebrar este mandamento. Ou seja, de ousar acrescentar ou tirar alguma coisa do texto sagrado. Em Provérbios 30, versículo 5, nos diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A verdade desse tempo é que estamos vivendo exatamente o que o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, diz. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Mateus 24, versículo 4. Jesus nos mostra nessa passagem que, além de peste, catástrofes naturais, guerras e falta de amor, teremos que lidar com falsos profetas, enganadores, que usam da fé para obter os seus lucros. Veja o que diz o escritor de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao 12. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda nós
ou um anjo do céu que prega um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vejamos também 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. É certo que nos fins dos tempos isso seria evidente que aconteceria. Precisamos estar firmados na palavra da verdade. Ela é a inerrante palavra de Deus. Ela é a verdade e é mais atual do que imaginamos. Quem precisa de atualização somos nós. Nos tornar melhores, mais obedientes, fiéis a Deus. Se por acaso você que me ouve e assiste tem alguma dúvida sobre a verdade da Bíblia, recomendo que a leia com atenção. E se surgir qualquer dúvida, procure alguém confiável que ame a palavra de Deus para lhe sanar suas dúvidas. Pois quem quer alterar e mudar a Bíblia são os mesmos descritos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Creia na palavra, meu amigo. Ela é a verdade, pois foi o próprio Deus que disponibilizou a nós. O nosso papel é apenas crer em sua verdade.